Planejamento tributário. Quais os regimes tributários, quais as características a serem analisadas? Vamos falar sobre isso hoje. Eu sou o Ederson Rigon e esse é o canal Geração Contábil e Jurídica. Muito bem, esse vídeo tem como objetivo demonstrar as características de cada regime tributário e o que deve ser observado na hora de se escolher a opção tributária. Como fazer o planejamento tributário? Não tenho como aqui fazer um exemplo de planejamento tributário, porque cada empresa precisa ser analisada de forma única. Cada empresa tem suas características financeiras e operacionais, então o que vale para uma pode não valer para outra, do mesmo ramo de atividade, do mesmo porte. Então isso também é importante que você saiba. Não é porque o seu concorrente ou o seu amigo está usando um determinado regime tributário que você, na sua empresa, comercialize os mesmos produtos, tenha o mesmo porte. Isso não quer dizer que o regime tributário que vale para um, valerá para você, tá ok? O que eu quero aqui é demonstrar as características, vantagens e desvantagens e o que deve ser levado em conta antes de se fazer a opção tributária. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, nos ajude a continuar trazendo conteúdos de valor, conteúdos para que empresários e gestores tomem as melhores decisões, ok? Se você não é inscrito, se inscreva e compartilhe, deixe seus comentários e nos ajude aí com o canal. É a única coisa que a gente pede em troca. Muito bem, o Simples Nacional, ela é a modalidade tributária mais utilizada pelas empresas, porque ele tem foco em pequenas e médias empresas e como elas são em sua maioria, o regime mais utilizado é o Simples Nacional. Mas virou um pouco de comodismo colocar as empresas pequenas e médias dentro do Simples, porque na maioria das vezes o que se analisa é apenas o faturamento e a atividade. Se a empresa reúne esses dois requisitos, normalmente se adequa ao Simples Nacional, mas é preciso ir além disso. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo mais especificamente das armadilhas do Simples Nacional. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui, assista, porque mesmo que a empresa é optante do Simples, mesmo que o Simples Nacional seja vantajoso para ela, há algumas características que precisam ser observadas e talvez na hora que você se depara com essa situação, o Simples passa a não ser mais vantajoso para a sua empresa. Mas vamos lá, qual empresa pode ser optante do Simples? Via de regra, é aquelas que faturam até R$ 4.800.000 por ano e que a atividade seja permitida. Então, hoje, praticamente, quase todas as atividades são permitidas a opção pelo Simples Nacional. Algumas exceções aí, mas a maioria das atividades é permitida. O maior entrave, então, numa opção pelo Simples é o faturamento. A empresa precisa ter um faturamento de até R$ 4.800.000 por ano para que ela se mantenha no Simples Nacional. E aí, como toda opção tributária, há vantagens e desvantagens. Então, qual que é as vantagens do Simples Nacional? Basicamente, a unificação de impostos. Então, o que é o Simples? É Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições. Isso que quer dizer o Simples. Sistema integrado, ou seja, a empresa recolhe de uma única vez, numa única guia, todos os impostos que ela está sujeita. Engana-se quem acha que a empresa optante do Simples Nacional tem menos impostos a pagar. Ela paga os mesmos impostos do que as outras empresas. A diferença é que no Simples Nacional isso é feito de forma unificada. Se você é uma indústria, você paga IPI, assim como uma indústria que não é optante do Simples também paga, ok? Então não tem essa de pagar menos impostos. A vantagem é que se unifica o recolhimento numa guia única, tá certo? Uma outra vantagem do Simples Nacional é a opção de se pagar por regime de caixa. O que é isso? Nós temos hoje duas modalidades aí de regime, né? A gente chama de regime de competência e regime de caixa. Então, se você vendeu uma mercadoria a prazo, a venda compete àquele mês em que você emitiu a nota.
Só que se é a prazo, você vai receber lá na frente, ou em 30 dias, ou em parcelas. Então, nesse momento é que acontece o caixa. Então, você efetua uma venda, a venda compete a um período. E o seu caixa, entrará dinheiro no seu caixa no momento em que você recebe. Então, quem é optante do Simples Nacional tem essa opção de oferecer à tributação aquilo que efetivamente foi recebido. Se você vendeu 100 mil reais em determinado mês, mas recebeu só 50% disso, só 50 mil reais, você vai oferecer naquele mês 50 mil reais à tributação. E à medida que for recebendo o restante, vai tributando. Só que essa opção também é exclusiva e anual. Não pode um mês oferecer por regime de competência, um outro mês oferecer por regime de caixa. Uma vez escolhido que eu vou tributar a minha empresa dentro do Simples Nacional pelo regime de caixa, assim será durante todo o ano, pelo menos. É preciso, então, ter um controle aí do seu contas a receber bem rígido, ok? Mas favorece aí, então, a você recolher o imposto de acordo com o que você vai tendo de dinheiro no seu caixa. Porque como você vende, mas isso não quer dizer que você recebeu naquele mês. Você vai receber em parcelas ou dentro de um prazo. Então, dentro do Simples, tem essa vantagem de você pagar o imposto à medida que você recebe. Então, basicamente, são essas as duas vantagens. E como desvantagens? Como desvantagem, nós temos lá que as alíquotas são progressivas em relação ao faturamento. O que é isso? Uma empresa do comércio, por exemplo, ela começa lá pagando em torno de 4% do faturamento dela. À medida que esse faturamento vai aumentando, essa alíquota também vai progredindo. Então, ela pode chegar lá a 13%, 14%. Então, se a sua empresa tem um boom de faturamento, um acréscimo de faturamento, a sua carga tributária pode se elevar de forma muito substancial. E aí pode ser que passe a não ser mais tão vantajosa a opção pelo Simples, por essa alíquota ser progressiva. Então, é preciso estar muito atento a isso. Uma outra desvantagem em relação ao Simples Nacional é que se usa o histórico do faturamento para poder ver qual é a alíquota de imposto que a sua empresa pagará no momento atual. Então, todos os meses funciona assim, você fechou um mês, para você tributar pelo Simples Nacional aquele mês, você vai ter que se basear no faturamento dos 12 últimos meses, para poder ver qual é a alíquota que você vai usar na sua tributação. Então, pode acontecer de você ter um histórico lá atrás, onde o seu faturamento estava alto, você vendeu um pouco mais. Muito provavelmente, a sua atividade é sazonal. Em alguns determinados meses do ano, você vende um pouco mais, em outros um pouco menos. Então, dentro do Simples Nacional, você vai usar esse histórico. Então, muitas vezes você vai pegar um histórico de um faturamento que era alto, a sua alíquota consequentemente vai ser maior e vai acabar pagando sobre um faturamento que já vem em queda. Nós estamos passando, por exemplo, um momento da pandemia. Muitas empresas sofreram quedas bruscas nas suas vendas. Mas essas quedas agora, o imposto que está sendo pago agora, está sendo calculado com base num faturamento, talvez antes da pandemia ainda. Então é preciso estar muito atento a isso em relação ao Simples Nacional. Uma outra opção de tributação é o lucro presumido. É muito comum as empresas que se desenquadram do Simples Nacional por ultrapassar o faturamento optarem por esse regime tributário. Nessa modalidade, as empresas podem faturar até 78 milhões por ano, então há um espaço bem maior aí de faturamento. E quais são as vantagens desse sistema tributário? Esse sistema beneficia as empresas com alta lucratividade. Por exemplo, o que é esse lucro presumido? A legislação determina, olha, se você é comércio, o seu lucro presumido é de 8% das suas vendas. Logo, a empresa pagará parte dos seus impostos com base nesses 8% de faturamento. Se o lucro dela é mais do que 8%, pode ser que esse regime tributário venha compensar. Eu estou dizendo pode ser, pessoal, porque é preciso analisar outras características. Tá? Eu comentei no começo do vídeo. Não é única e exclusivamente um item a ser analisado, é uma série de características financeiras e operacionais. Eu estou dando um exemplo de que,
se uma empresa é do comércio, ela tem como base de parte dos seus impostos um lucro presumido de 8%. Se esse lucro o lucro efetivo for mais do que 8%, pode ser que essa modalidade venha a ser mais vantajosa, ok? Uma outra vantagem é também a possibilidade de se oferecer a tributação por regime de caixa. Eu já expliquei, né, em relação ao Simples Nacional, ou seja, à medida que a empresa de fato recebe o que ela vende, ela pode oferecer a tributação. Então, tanto o Simples Nacional como o lucro presumido tem essa vantagem. E desvantagem? A desvantagem é uma contrapartida desse benefício aqui. Por quê? O lucro presumido, a tributação é toda focada no faturamento, naquilo que a empresa vendeu. Ou seja, foca no faturamento e não no resultado. Então, o contrário aqui pode acontecer. Se uma empresa optou pelo lucro presumido e ela está com uma lucratividade muito baixa, ou pode até estar tendo prejuízo, ela não vai conseguir economizar nenhum imposto, porque o foco dela é faturamento. Tá? Pega novamente a situação que estamos passando aqui. Muitas empresas reduziram o seu faturamento, não conseguiram às vezes reduzir na mesma proporção os seus custos e despesas, então pode ser que esteja oferecendo uma tributação toda voltada a um faturamento e tendo lá um prejuízo, tá certo? Então essa é uma das desvantagens desse regime tributário. E a terceira e última opção tributária que as empresas têm é o lucro real. Quais são as vantagens desse sistema tributário? Primeiro, o foco não é só o faturamento. As empresas optantes pelo lucro real, elas têm parte da sua tributação sobre o faturamento e uma outra parte sobre o resultado, sobre o lucro efetivo da empresa. Então, nesse caso, não há o risco, por exemplo, de uma empresa estar com prejuízo e pagando todos os impostos comuns, né, de que todas as empresas pagam. Por quê? Tem parcela dos impostos com foco no resultado. Existe um ditado que eu gosto muito, né? Não pagar imposto se não houver lucro. A única opção tributária que isso é permitido é pelo lucro real, porque se você não tem lucro, você não paga, por exemplo, imposto de renda e contribuição social da sua empresa. No Simples Nacional e no lucro presumido, há incidência de imposto de renda e contribuição social, mesmo que a sua empresa tenha um resultado negativo, tá? Então, a principal vantagem do lucro real é essa, é você poder fatiar a sua tributação em parte ao faturamento e parte ao resultado. Não há impedimentos para a opção pelo lucro real. Qualquer empresa, de qualquer porte, de qualquer atividade, pode fazer essa opção. Lembra, no Simples Nacional, há um limite de faturamento de R$ 4.800.000. No lucro presumido, há um limite de 78 milhões. Aqui não. Aqui não há nenhuma vedação. Qualquer empresa pode fazer a opção pelo lucro real. E como desvantagem, é o contrário dos outros dois regimes tributários. Pelo lucro real, não tem a possibilidade de se pagar imposto pelo regime de caixa. Ou seja, você vendeu, ainda não recebeu, esse regime não permite. Você recebendo ou não, você vai ter que oferecer a tributação, mas aí se esse resultado dessa venda foi negativo, foi um prejuízo, por exemplo, você não paga determinados impostos, certo? Então, assim, é a possibilidade, né, é o regime tributário que dá a maior possibilidade de você pagar um imposto talvez um pouco mais justo, porque você foca resultado. Faturamento é muito ilusório às vezes, né? A empresa pode faturar milhões, mas o resultado dela é muito pequeno, a margem de lucro dela é muito pequena, então nesses casos pode ser que não compense lucro presumido ou Simples Nacional, e sim o lucro real. Muitos comentam ainda, né, que o lucro real é mais visado pela Receita Federal, porque tem tributação com base no resultado. Na minha opinião, hoje isso já não existe mais. Hoje qualquer empresa é visada pela Receita Federal. Hoje nós temos aí todos os controles de forma eletrônica. A Receita Federal hoje ela não precisa mais vir até uma empresa para fiscalizar. As notas fiscais são eletrônicas, os registros são todos
eletrônicos, existe aí o Sistema Público de Escrituração Digital, o SPED. Então qualquer empresa está sujeita a uma fiscalização, não precisa ser necessariamente lucro real, tá certo? Pessoal, lembrando, essas são as características de cada regime tributário. Não tem como aqui num vídeo de pouco mais de alguns minutos aí, né, a gente abordar aí o que é melhor ou o que é pior para cada empresa. Dentro de cada um desses regimes tributários ainda há características a serem analisadas, certo? É preciso analisar individualmente a cada empresa. Importante, não tem como mudar de regime tributário ao longo de um ano. A opção tributária normalmente ela ocorre em janeiro de cada ano ou no início de atividade de alguma empresa. Para que ela possa fazer uma modificação do regime tributário dela é só no outro ano. Então, se escolher um regime tributário errado em janeiro, vai ter que levar esse regime tributário até dezembro para que no próximo ano possa ser feita alguma mudança. Então, é de extrema importância que se analise aí qual o melhor regime tributário a ser adotado. Não basta pura e simplesmente meu faturamento é até 4.800.000, sou uma pequena empresa, vou optar pelo Simples Nacional. Isso não basta. Você pode cometer alguns equívocos aí que vai comprometer os seus resultados. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu like, compartilhe esse conteúdo com quem você acha que pode se beneficiar dessa informação e não deixa de orientar aquelas pessoas que você conhece, ou se você tem uma empresa, não deixe de fazer o planejamento tributário. É fundamental para o sucesso do seu negócio. Um grande abraço, deixe os seus comentários aqui e até o próximo vídeo.